Em nosso estudo de hoje, a lição 3 do livro Segue-me, que tem como título Caminhos Cruzados. Sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências. Segunda Epístola a Pedro, capítulo 3, versículo 3. De todos os elementos que tentam perturbar as obras divinas, os escarnecedores são os mais dignos de piedade fraternal. É que são enfermos, pouco suscetíveis de medicação, em vista de serem profundamente ignorantes ou profundamente perversos. O escarnecedor costuma aproximar-se dos trabalhadores fiéis das ideias novas, exigindo-lhe provas contundentes das afirmações espirituais que lhe constituem a divina base do trabalho no mundo. É interessante, porém, observar que pedem tudo sem se disporem a dar coisa alguma. Querem provas da verdade, contudo não abandonam as cavernas mentais em que vivem, usualmente, nem mesmo para vê-las. Querem demonstrações espirituais agarradas à maneira de vermes aos fenômenos materiais. Os infelizes não percebem que se emparedaram do conhecimento da vida ou no egoísmo que lhes agrava os instintos perversos e tocam a rir nos caminhos do mundo, copiando os histriões da irresponsabilidade e da indiferença. Zombam de todas as reflexões sérias, mofam de todos os ideais do bem e da luz. Movimentam nobres patrimônios intelectuais no esforço de destruir e, por vezes, conseguem cavar fundo abismos onde se encontram. Os aprendizes sinceros do Evangelho devem, todavia, saber que semelhantes desviados andarão na terra segundo as próprias concupiscências. São folhas conscientes do mal que só a misericórdia divina poderá transformar ao sublime sopro de suas renovações. É preciso não perder tempo com essa classe de perturbadores contrários às atividades do bem. São expoentes do escárnio condenados a receber as consequências dele. Por si mesmos já são bastante desventurados. Se algum dia cruzarem-te o caminho, suporta-os com paciência e entrega-os a Deus. Interessante Emmanuel trazer essa informação para a gente sobre pessoas que ficam escarnecendo daqueles que se predispõem a um compromisso direto com o trabalho de reforma íntima e também com o trabalho de divulgação doutrinária, seja em qual campo for. A gente vai encontrar hoje muitos se aventurando nas igrejas evangélicas, muitos se aventurando nas igrejas católicas, muitos se aventurando, no caso aqui pessoal, nas lides espíritas, e vai encontrar pessoas que não querem ainda compromisso algum, que ainda acreditam que esses compromissos vão tirar a sua liberdade, e que por isso continuam vivendo uma vida em que não aceitam responsabilidades, alegando já ter bastante responsabilidades com o dia a dia. Tudo bem, até aí tudo tranquilo. O problema todo é que eles acabam muitas das vezes se tornando escarnecedores. Aquelas pessoas que, além disso, ainda ficam te exigindo provas, ou ficam te questionando, mas questionando sem um interesse maior de aprendizado. Ficam simplesmente querendo pegar alguns pontos para querer provar que você está errado, para querer provar que você deve abandonar tudo e se voltar para o mesmo ponto de entendimento em que ele se encontra. E a gente vai percebendo uma coisa, a gente vai percebendo que são pessoas que vivem sem ter o amparo do Evangelho, e quando a gente vive sem ter amparo do Evangelho, é muito fácil a gente cair nessas garras, nessas armadilhas contrárias ao Evangelho. E quando a gente fala contrário, por exemplo, eu tenho um grande amigo, um amigo que considero até como se fosse um irmão, e que ele não segue religião alguma, ele se declara ateu, e ele, por se declarar ateu, ele, durante um momento de pleito político, ele tomou a decisão dele de provocar conflito. Ele queria provocar conflito. Então, como ele não se posicionou nem para o lado da direita, nem para o lado da esquerda,
A todos que ele via da direita ele atacava, a todos que ele via da esquerda ele atacava. E o que ele foi fazendo com isso? É claro que essa é uma atitude completamente contrária ao Evangelho. Ele começou a trazer para o lado dele muitas energias negativas e energias que daqui a pouco, na economia da vida, começam a pesar, começam a repercutir até no seu campo emocional, no seu campo mental e no seu campo também financeiro, material, começa a repercutir em todos os lugares e a gente fica de longe procurando ajudar, porque normalmente essas pessoas se colocam na posição de impenetráveis mesmo, e a gente tem que ficar de uma maneira que ampara com o recurso da oração, mas apenas a providência divina vai estar fazendo a diferença. E é assim também com relação àqueles que estão enveredados do caminho dos vícios normais aqui da nossa sociedade, até os vícios das drogas mesmo, lícitas e algumas drogas ilícitas também. A pessoa está ali feliz e, por enquanto, sem ter consequências mais graves, praticando o seu vício. Então, ela não vai atender a qualquer chamada, ela vai zombar das reflexões que a gente faz e vai trazer aquela opinião: eu tenho direito de fazer o que eu quiser, eu tomo conta da minha vida, sou eu que pago o meu vício, por exemplo, sou eu que sustento o meu vício, pago minhas contas, não quero ninguém tomando conta da minha vida. Então esse é um jargão também bem conhecido, né, quando a gente vai tentar de alguma maneira ajudar essas pessoas. Então, o que acontece? São todas pessoas dignas do nosso carinho, da nossa consideração, são filhos de Deus que passam por uma etapa em que a gente um dia já passou, mas são espíritos que o Emmanuel ele também chama a atenção para a gente, porque ele dá uma definição que pode até chocar alguns, mas ele fala assim: os infelizes não percebem que se emparedaram no desconhecimento da vida, ou no egoísmo, que lhes agrava os instintos perversos. Às vezes tocam a rir, né, copiando aquelas pessoas que estão na irresponsabilidade ou na indiferença. Tem até grandes amigos que eu gosto de verdade. Tem um que ele também se declara ateu, e algumas vezes ele vinha querer conversar comigo, e eu falava para ele: você não está querendo conversar sobre religião, você não se interessa por religião, por que você está tocando nesse assunto? Aí realmente ele queria fazer uma pergunta para logo depois ele vir com a réplica, e a réplica ser aquela réplica negatória, aquela réplica... Eu falei: não, cara, deixa, eu não vou conversar nunca sobre religião com você se você não quiser. Aliás, a gente, na nossa postura normal aí no dia a dia, a gente evita muito falar sobre religião em ambientes que não são propícios. A gente aprendeu com Allan Kardec que a gente não deve violentar a convicção filosófica, religiosa de ninguém e simplesmente aguardar no caso do espírita, porque naturalmente o assunto espiritismo, o assunto comunicabilidade com os espíritos, imortalidade da alma, lei de causa e efeito, ele naturalmente já chama a atenção de muitas pessoas, então as pessoas vão procurar a gente naturalmente. Não precisa da gente estar violentando a convicção de ninguém para isso. Então a gente recebe essa orientação. Mas a gente vai conviver com várias pessoas e o Emmanuel, depois ele vem falar para a gente aqui: os aprendizes sinceros do Evangelho devem, todavia, saber que semelhantes desviadas andarão na terra segundo as suas próprias concupiscências. Eles vão estar aí, né, de alguma maneira, perdidos, vão precisar da lei de causa e efeito. E quando a gente fala perdido, gente, ele não está querendo dizer que ele um dia vai ter que necessariamente tomar o mesmo caminho que eu, mas que um dia ele vai ter que buscar essas verdades da vida para poder sair desses caminhos que levam à infelicidade. Vai, porque conhecereis a verdade vos libertará. Que um dia ele também vai começar a descobrir que, quando a gente começa a estudar, a gente descobre conceitos que a gente tem uma dificuldade enorme de praticar e ainda vai ter que ficar durante um tempo buscando a prática. Também vai acontecer com eles. E o dia que eles se propuserem também a querer fazer um trabalho mais sério mesmo, até mesmo de divulgação, vai acontecer exatamente com ele, porque faz parte da lei. São etapas. Então, antes de criticar os nossos amigos, vamos procurar doar todo o que a gente puder de amor mesmo para eles, lembrando que nós também vivemos há bem pouco tempo atrás essa mesma situação. E agora estamos aqui nas lides espíritas.
Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.